Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro, quando a gente está discutindo aqui uma questão bastante importante. A gente está falando de avaliação ao longo desse semestre. Essa temática, esse assunto, ele caminha junto com algumas discussões que vocês estão tendo nas disciplinas, né? E o nosso combinado é tornar essa discussão, é olhar para esse aspecto, é pensar nos momentos avaliativos do fazer docente de um ponto de vista um pouco mais prático, né? Então, a gente no encontro passado, a gente olhou um pouco para um objetivo, né? Para um ponto que deveria ser atingido e a atividade que a professora propõe, que a professora encaminha, tá? Eu vou, meninos, a respeito só daquela nossa última atividade, eu vou gravar um videozinho para vocês e vou postar no fórum de discussão ainda do Encontro 1 para vocês olharem a resolução possível, tá? É só um aspecto matemático, eu falei para muitos de vocês, mas não era essa a questão que eu queria que vocês observassem, não era o aspecto matemático, né? Era a adequação da intuição, da intenção da professora na proposição do exercício, tá certo? Mas é lógico que para olhar a gente precisaria pensar ali o caminho da resolução. Então eu vou fazer isso, vou postar um videozinho para vocês com a resolução do exercício do encontro passado, tá certo? Mas a gente segue falando de avaliação, a gente vai falar sobre esse aspecto, considerando outros recortes, considerando outras possibilidades, para que a gente amplie, para que a gente cresça um pouco na discussão, né? Para que a gente possa olhar esse fenômeno da avaliação por diversos ângulos, porque é um fazer importante, presente, o tempo todo nas relações que se estabelecem na sala de aula, né? Então vamos focalizar, vamos olhar bem ali, colocar uma lupa na sala de aula, né? Para as relações que vão se desenvolvendo, que vão se construindo entre professores e alunos, considerando, ora, crianças um pouco mais velhas, ora, adolescentes mais lá do ensino médio, ora, os pequenininhos aqui da educação infantil, para que a gente possa considerar aí o fazer e o futuro, né, de cada um dos colegas aí, considerando os cursos diferentes e as atuações que vocês vão desenvolver ao longo da trajetória profissional, tá? Mas toda vez que a gente abordar uma faceta, um aspecto dos processos de avaliação, vai ser sempre possível que a gente olhe juntos, né? Que a gente se debruce em um aspecto, em uma sala de aula que envolve crianças pequenas, mas eu posso transferir aquela reflexão, trazer essa reflexão que a gente está fazendo a partir de uma situação com crianças menores para o ensino médio, para um momento de avaliação, sei lá no Fundo 2, né? Essa época do ano é engraçada, veja só, meninos, nessa época os alunos do Fundo 2, eles já têm grande parte das etapas de avaliação consolidadas, né? Por exemplo, quem está num processo de avaliação trimestral, agora, no final de agosto, começo de setembro, recebeu o segundo de 3 boletins do ano, né? É o caso, por exemplo, dos meus meninos lá na minha casa. Então, está todo mundo fazendo conta para ver quanto precisa, né, tirar para fechar a disciplina X, Y, né? Então, começa a verificar ali como é que foi o ano, por exemplo, na disciplina de língua portuguesa. Está faltando menos, está faltando mais? E na disciplina, sei lá, de espanhol, quanto falta para eu fechar o ano, né? E o que quer dizer isso, fechar? Quanto que eu preciso aprender para fechar na disciplina tal? Enfim, essa é uma questão bastante importante, né? Porque o que quer dizer você encerrar a disciplina, você obteve a nota, você tem um indicador da tua aprendizagem qualquer que te direciona para... E é o encaminhamento que os meninos, os nossos alunos fazem, né? Ah, então eu já tirei 7 na nota final da primeira etapa, 6,5 na segunda etapa, quanto falta, né? Eu preciso ainda tirar quanto? E isso quer dizer aprender o quanto mais daquela disciplina para poder dar conta de fechar, de encerrar, de considerar aprovado para prosseguir em seus estudos, por exemplo, em espanhol. Percebe que essas reflexões, essas ideias que a gente está levantando, elas são muito subjetivas. E há, sem dúvida, pessoal, um componente muito subjetivo na avaliação.
né? E por mais que a gente tente explicitar critérios, por mais que a gente tente indicar qual é o nosso objetivo, por mais que a gente procure adequar intervenções, exercícios, encaminhamentos de sala de aula a um objetivo proposto, há sempre um componente que está submerso em ideias, em crenças, em valores de professores e de alunos. E é a respeito dessa questão que a gente vai tentar focalizar a nossa atenção hoje, né? Para olhar para esse aspecto mais subjetivo da avaliação. E considerando uma avaliação 360 graus, né? Todo mundo avaliando todo mundo, né? Pelo menos aqui, neste momento em que a gente estiver conversando, e depois a gente se reorganiza e retoma o exercício, eu falo dele já já, tá certo? Mas vamos pensar um pouco sobre o que está acontecendo em sala de aula o tempo todo. De alguma forma, é muito rápido as crianças perceberem que há uma certa expectativa do professor em relação ao seu comportamento. Então, vamos pensar o que acontece na educação infantil nos primeiros dias de aula de um novo ano. A professora faz uns tais de combinados. Então, vamos combinar que aqui, sei lá, no grupo 4, uma denominação, né? O grupo 4, Jardim 1, crianças de 4 anos. Quando chegarmos de casa, a gente vai abrir a lancheira, vai abrir a mochila, vai tirar de dentro dela a agenda, colocar a agenda em cima da mesa, da pro, depois guarda a mochila e vai fazer alguma coisa, né? Ou a ideia é esperarmos para nos encontrarmos todos num pátio e depois vamos todos juntos para a sala de aula. E quando chego na sala de aula, o que eu faço? Esse é só um aspecto, tá? Porque tem vários outros combinados, né? Que aí o pessoal da educação infantil, mais especificamente da metodologia da educação infantil, vão pormenorizar, porque aí vem o encaminhamento após esse primeiro momento, que é o da roda, sei lá, né? Tem um monte de coisas aí que a metodologia da educação infantil vai se debruçar, assim como esses primeiros encaminhamentos, essa dinâmica, essa gestão da sala de aula para o Fundi 1, para o Fundi 2 e para o médio vai tomando aí uma outra característica, até em função do funcionamento da escola, porque é meio diferente um momento do outro, né? Mas é muito rápido, considerando as crianças pequenas que teoricamente não saberiam, né, o que fazer, como fazer quando chegam, né, quando adentram ao espaço da sala de aula. O que eu devo fazer? A professora faz alguns combinados e eles rapidamente percebem como é que devem se comportar, o que é esperado deles, né? E isso não só para esse momento da chegada. O tempo todo, a professora, com os seus encaminhamentos, com as dicas, com o que pede, com o que combina, vai dando informações a respeito do que vai acontecer. Pensa, um encaminhamento bastante comum lá na educação infantil é a professora fazer uma agenda na lousa numerando as atividades. Então, por exemplo, é sempre um primeiro momento do grupo todo junto que a gente denomina roda. Então, para quem não é da educação infantil, a gente senta em roda com as crianças e introduz algum assunto que às vezes é só uma retomada do que aconteceu no dia anterior, ou um combinado, ou um assunto outro qualquer. E, por exemplo, no item 2, essa turma naquele dia vai fazer uma atividade, por exemplo, de leitura. Aí está escrito lá, leitura, né? E esses encaminhamentos vão aparecendo numa agenda que, sei lá, vai até o 7, 8, considerando que aí passa pelo lanche, passa pelo pátio, passa pela higiene, passa pelas atividades de matemática, de ciências, de parque, enfim, né? A agenda toda da criança naquele dia. Para cada um dos momentos que a criança vai percebendo o tempo passar e o que vai acontecer na sequência, ela pode antecipar qual é a expectativa do professor em relação ao seu comportamento. Guardo aquilo, pego aquilo outro, pego o lanche, guardo o lanche, vou para o pátio, desço as escadas, posso correr, não posso correr, devo brincar com quem, em que momento, em que momento do dia que a gente vai ao pátio, enfim. Veja que a escola organiza as diferentes propostas de tal maneira que todo mundo faz tudo junto, né? Então, a gente toma lanche, a gente aprende a ler, a gente aprende a contar, a gente resolve um problema, a gente vai ao laboratório, a gente faz uma prova de geografia, né? A gente produz um texto, enfim, né? Isso não só na educação infantil. Você pode perceber que essa organização do tempo e a possibilidade dos alunos anteciparem o que deve acontecer e como devem se comportar, é possível da gente
focalizar e imaginar uma sala de crianças de 4 anos, assim como é possível eu pensar numa sala de meninos de 12 anos, lá do 6º, 7º ano, assim como é possível a gente imaginar o que vai acontecer no grupo de alunos de 17 anos, lá do ensino médio, por exemplo. Tem aula de biologia e o combinado na terceira quarta-feira de todo mês é que essa aula é de laboratório. E para usar o laboratório é condição trazer um avental. O que os meninos fazem? Quem não traz o avental já está num processo de avaliação, porque quem não tem avental não vai ao laboratório, portanto não participa da aula. Tá certo? Então, essa forma da escola funcionar, né, e de organizar o dia a dia, o cotidiano e as atividades, vão dando pistas, né, do que pode, o que não pode ser feito, qual que é a regra e qual que não é a regra, né? E aí você pode me perguntar, mas isso é bom ou isso é ruim? A gente precisa um pouco, então, aprofundar as nossas crenças e os nossos valores para pensar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens, se é que existem, né, as duas aí em relação à organização, à distribuição do tempo, às propostas que vão ser desenvolvidas, o funcionamento dessa sala de aula, o que vai ser feito e quando e de que forma, tá certo? Então, vocês podem dizer para mim, isso pode cercear de alguma forma o comportamento criativo, isso não considera as diferentes ocorrências, né? Um aluno ficou doente, outro esqueceu um livro, um outro esqueceu o lanche, né? Essa organização do tempo e dos espaços, eles acabam que cerceiam ou que podem prejudicar um comportamento um pouco mais criativo, inventivo, tanto de professores quanto de alunos, né? E aí, por outro lado, a gente pode refletir, pensar que a rotina e a possibilidade de antecipação do que vai acontecer organiza a vida de todo mundo, né? Então, à medida em que você, por exemplo, usa uma agenda no seu dia a dia, né? Pode ser a do telefone, pode ser em papel, né? O que você faz com isso? Qual é o papel da agenda no seu cotidiano, né? Você consegue dar um apoio para a tua memória, por exemplo, para que você possa se organizar para alguma atividade, localizar um material para trazer para a escola, devolver alguma coisa que precisa ser devolvida, por exemplo, pegou um livro na biblioteca, né? O que você faz? Marca na agenda o dia da devolução, porque aquilo ali pode servir de apoio para que você se comporte de tal maneira a atender a expectativa da biblioteca. Imagina se cada um que pegasse um livro na biblioteca, não o devolvesse ou a gente não tivesse a menor ideia de quando esse livro deveria voltar ou voltaria de forma efetiva para a biblioteca, né? Então, as coisas da rotina e os combinados da rotina, elas organizam o nosso pensamento, né? Organizam o nosso pensamento, o nosso comportamento e as nossas ações. Então, se por um lado a gente pode apontar questões que podem ser qualificadas como ruins, de outro lado também a organização de um espaço, de um momento e considerando os espaços voltados para a aprendizagem, eles são fundamentais para que a gente saiba o que o outro espera de mim, como que eu devo me comportar, o que deve ser feito, em qual prazo que eu devo fazer algumas coisas, né? O que pode ou não ser feito, onde é que tem escapatória, onde é que não tem, né? O que pode ser considerado uma exceção e o que não pode, tá certo? Então, se por um lado a gente tem um aspecto, por outro é bastante interessante que a gente pense em quais são esses componentes subjetivos da aprendizagem, né, e da ação docente, para que a gente possa, então, pensar a respeito de quem somos mesmo, né, no que você acredita enquanto professor, enquanto educador, né. Então, se eu creio que uma das condições para a aprendizagem é um encaminhamento organizado de ideias, de tarefas, de entregas, né, para eu manter isso bem organizado, funcionando e proporcionando um bom ambiente de aprendizagem, você vai se comportar de uma determinada forma. Se você acha que funciona bem, né, cada um fazendo uma coisa em algum momento, você se comporta de outra forma. Mas especificamente em relação às crianças um pouco menores da educação
infantil e de Fundi 1, é fundamental que essa rotina, que essa organização funcione bem, para que esse ambiente de aprendizagem, de forma organizada, proporcione boas situações para que os meninos sigam aprendendo, né? Pode ser que as crianças de Fundi 2 e médio tenham alguma possibilidade melhor de aprender numa situação um pouco mais desorganizada. Se bem que eu não acredito muito nessa possibilidade, mas uma criança, um adolescente consegue se organizar. Não sei, pode ser que sim, né? Eu pelo menos parto sempre da ideia de que pode acontecer alguma coisa que eu não estou prevendo, até porque eu não sei tudo. Mas é possível que aconteça. Mas o que é importante é que a gente frisar que, enquanto professores, a gente coloca em ação as suas crenças, os seus valores, as suas ideias a respeito de o que deve ser feito para que se proporcione uma boa aprendizagem, como deve ser organizada a sala de aula para que se produza uma boa aprendizagem. E, às vezes, também é possível que um professor se confunda em relação à capacidade que a criança tem, que o aluno tem, de atender aquela expectativa, né? Então, vocês falando agora um pouco, né, do que a gente tem como desafio para a entrega da tarefa do encontro 2 agora, né? Vamos falar um pouco sobre esse aspecto. O que vocês têm lá no guia orientador? O que está aparecendo ali como encaminhamento para essas reflexões? A gente tem um diário de uma professora de educação infantil, os registros que ela faz a respeito do que ela observa de seus alunos, de comportamento, de produção, de conhecimento em sala de aula, de parceria com a família, de parceria entre os meninos, né, entre as crianças, quem faz uma parceria melhor ou não, né, com um amiguinho e outro amiguinho, são bons em algum lugar, mas fazem bagunça em outro, né? Então, tem vários registros, passagens de um diário em que a professora, ela guarda as memórias, né, como se fosse um diário mesmo, um diário dela, sobre o que ela percebe de seus alunos, né? Então, em alguns momentos ela faz algumas conexões com os processos de aprendizagem e em alguns outros momentos ela atribui a não aprendizagem a algumas possibilidades, né? E o que eu queria que vocês fizessem, o que eu gostaria que vocês fizessem era que em grupos vocês se organizassem para olhar para esse registro do professor, né? Para como ele está vendo a sala de aula, para como ele está observando os seus alunos e o funcionamento do grupo, para a gente começar a perceber ali as crenças e os valores dela mesma, desta professora que está fazendo os registros, né? E aí, em grupo, a ideia é vocês registrarem, né, essa discussão que vocês deverão ter agora para os próximos, entre hoje e os próximos dias. Vamos já falar de prazos e de entrega, de como vai funcionar. Vocês têm aí alguns dias, não é para exatamente hoje, mas a ideia é vocês pensarem um pouco, registrarem um pouco essa reflexão do o que tem por detrás dessas ideias que a professora tem a respeito de algumas crianças, outras fazendo algumas coisas e outras encaminhando de determinada forma, enfim, né? Ela descreve algumas situações nos registros, ela fala um pouco da sala de aula, a gente tem uma visão ali mesmo que parcial, porque a gente não está vendo tudo, né? É só um registro, é uma foto, né? E ainda incompleta, porque a gente não está efetivamente na sala de aula e é a forma como ela está vendo aquela turma, aquelas crianças naquele momento. Pode ser que esteja acontecendo de verdade uma outra coisa, e ela é que não está enxergando, né? Mas isso a gente vai deixar para um momento futuro, né? Vamos olhar agora só o que ela registra e as impressões que ela tem do funcionamento da sala de aula, né? E é importante, pessoal, que a gente reconheça, que a gente possa vir a nos reconhecer como pessoas que têm crenças, que têm valores e que nós vamos colocar em ação esse componente na hora de fazer avaliações, né? Então, o tempo todo você está avaliando a situação, o lugar, as pessoas, né? O tempo todo você está
fazendo avaliações diversas. Então, pode acontecer uma situação assim, eu gosto daquela professora, né? Ela tem uma boa didática, eu não gosto tanto daquela, né? Aquela lá, não vou com a cara dela, e aí pode descrever uma situação, um momento que viveu com aquela professora e acaba carregando para os processos de avaliação, né, de alunos nessa construção do relacionamento com o professor, na relação dele com o professor, acaba carregando algumas situações que muitas vezes não dizem respeito à totalidade, mas a um momento vivido, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para o bem, no sentido de, ele me atendeu, ele me deu atenção, então eu acho que ele me conhece pelo nome, ele sabe o que eu já fiz e o que falta eu fazer, ou ao contrário, né? O professor ali, no meio de outras coisas, acaba que não dá conta de reconhecer todas as necessidades e as questões que estão aparecendo ali, e aí é avaliado também pelo aluno de uma forma ou de outra. Pessoal, é tão subjetivo o fazer avaliativo do professor quanto dos alunos, né? O que eu esperava que acontecesse e o que aconteceu. Tanto na relação do professor com seus alunos, quanto dos alunos com o professor. Então, é a relação, né, a ideia, né, a interação entre a minha expectativa e, sabe aquelas brincadeiras de internet, expectativa e realidade, né? Mais ou menos um pouco isso que vai acontecendo. À medida em que a gente tem uma aproximação da expectativa com a realidade, a avaliação vai lá em cima, né? À medida em que as coisas se distanciam, no sentido de que eu esperava mais da expectativa e a realidade ficou abaixo, a avaliação cai, né? E se a expectativa estiver aqui e a realidade for bem acima, então vai mais lá para cima ainda, né? Então, a gente modular essa relação, né, entre expectativa e realidade é bastante importante como professores, para que a gente olhe para a situação de aprendizagem, para o que está acontecendo na sala de aula, de tal forma que a gente consiga antecipar o que você quer, de que forma que você gostaria que as coisas acontecessem, explicitar isso cada vez mais para os seus alunos, para que eles reconheçam a sua identidade profissional, né, para que depois não leve susto, né? E aí vai se criando mesmo, né, uma lenda a respeito de quem é o professor X, quem é o professor Y, né? Mas é bom que você, de qualquer forma, se reconheça quem é você, né? Quais são as suas crenças, quais são os seus valores, o que tem no seu ideário profissional como professor, né? Vamos mexer um pouco aí nessas questões aí de crenças e valores para que a gente possa nos reconhecer, para colocar isso em ação, porque estará presente, queiramos ou não, em nossos processos avaliativos, né? Gostemos ou não, esse componente está presente. Então, quanto mais e melhor conhecermos esse componente, mais a gente consegue controlá-lo, mais a gente consegue explicitá-lo, mais a gente consegue transformá-lo em um objetivo, né? E indicando para os nossos alunos aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que vai acontecer e que você vai acabar, de uma maneira ou de outra, cobrando de seus alunos um determinado comportamento, um determinado fazer, um determinado jeito de ser aluno em qualquer sala de aula, em qualquer modalidade, de qualquer forma, tá certo? Então, é a respeito dessas questões que a gente vai falar hoje, a partir dos registros da professora, que está no seu guia orientador, atividade 2. A questão que você tem que escrever junto com o seu grupo é tentar e entender o ponto de vista da professora, o que está nas entrelinhas do que ela escreve, né? O que está por detrás do que ela está dizendo a respeito de seus alunos e do funcionamento do grupo. E prazos para o envio dessa atividade é na próxima quarta-feira, né? Então, é lá no dia 25, o Moodle já está configurado para isso, vai fazendo e vai colocando. Só um componente do grupo precisa colocar, pode deixar que é meu papel controlar quem estava no grupo, quem participou, quem está junto ali participando. Mesmo que você se movimente de grupo, não deu para fazer com o mesmo grupo que já fez a primeira atividade, não tem problema. O que é importante é que você faça a atividade, né? E
Uma questão que é importante, embora vocês já estejam na quarta etapa, mas vamos frisar, é que a gente tem 4 atividades, 4 momentos, né, de postagem, de reflexões em prática como componente curricular, e a gente adota o critério de entrega de ao menos 2 para a obtenção do crédito, tá? Então, se já não fez a primeira, fica atento para fazer ao menos 2 para obter o crédito ao final do semestre, tá certo? Então, vocês têm até o dia 25 para postarem lá no Moodle. E tem uma outra questão bem importante, que vocês também já vivenciaram no semestre passado, mas vale a pena a gente retomar. Em outubro é o mês de avaliações, né? É o mês da realização da prova integrada. Vocês vêm ao polo não para participar do encontro, mas para fazerem as provas das disciplinas. Então, a gente não tem esse encontro desta forma, né? Ao vivo, com a interação, mas vocês terão a aula gravada disponível no Moodle e fiquem atentos às datas de entrega dos registros, porque funciona tudo da mesma forma, tá certo? Se tiver dúvida, me chama lá no inbox, mas a data última que aparece para vocês no encontro 3 é a data, até aquela data a postagem tem que subir e a atividade é a do encontro 3 que está no seu guia, tá certo? Então só fiquem atentos a esses pequenos detalhes de funcionamento aí para o mês de outubro, porque vocês virão ao polo, mas não para o encontro, e sim para a realização das provas, tá certo? Mas de qualquer forma, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho e a gente volta daqui a pouco para trocarmos ideias, para falarmos de avaliações, para falarmos de prazos e para falarmos do próximo encontro, se ainda houver dúvidas. Eu aguardo vocês daqui a pouquinho depois do café.